E o socialismo, ele matou pessoas, esse é um fato. Então, inclusive, se você for colocar pra comparar fascismo, socialismo, e for colocar pra comparar com nazismo, você vai ver que na prática o socialismo matou até mais. Então você teve mais pessoas morrendo nesse sistema, apesar dele, a princípio, não ser tão chocante quanto essas outras ideologias, no médio e no longo prazo as consequências foram ainda mais danosas. Então eu queria saber se você se sente tranquilo, na hora que você deita sua cabeça no travesseiro, defendendo uma ideologia que ela é mais genocida do que o nazismo. Nem todo pensamento de esquerda é igual, mas todo pensamento de esquerda ele é perverso e destrutivo. E hoje nós vamos entender como cada uma dessas pessoas, com as suas ideias, conseguiram eliminar milhões de pessoas e alastrar a fome e a dor por onde passaram. E eu te garanto, Marx é o menor dos problemas. Uma das bases referenciais que eu estou utilizando é o livro negro do comunismo. Vira e mexe, a extrema-direita está sempre tentando equiparar o socialismo ao nazismo. E sabe de onde que isso surgiu? Isso veio de um livro escrito há mais de 30 anos atrás e que eles repetem a exaustão como um mantra, como se fosse uma espécie de um golpe final contra qualquer projeto socialista. Trata-se do livro negro do comunismo. Só que tem um pequeno problema. Normalmente, eles nunca leram este livro. E pior, muitos nem sabem que os próprios autores contestaram a principal tese que a direita repete até hoje. Você, da direita, acredita no livro negro do comunismo? Pois bem, então vamos começar acreditando nos próprios autores. Porque Nicolas Werth, que escreveu praticamente um terço da obra, criticou publicamente o Stéphane Courtois, que foi o organizador, por inflar os números e por ter uma obsessão por tentar equiparar o comunismo ao nazismo. Jean-Louis Margolin, que escreveu mais de 160 páginas, também rejeitou a forma como Courtois apresentou essa obra, inventando dados, especialmente na introdução, e sobre Holodomor como se fosse uma morte intencional do comunismo. Ou seja, os coautores refutam boa parte do que está escrito no próprio livro. Isso já deveria bastar, mas fica ainda pior. Os famosos 100 milhões de mortos do comunismo não são uma conclusão dos autores, mas sim uma estimativa inventada por Stéphane Courtois. Agora presta atenção numa pergunta que quase ninguém faz. Como que ele chegou nesse número de 100 milhões? E a resposta foi misturando categorias completamente diferentes. Enquanto o socialismo lutou pela libertação nacional, especialmente na África, na Ásia, e mortes acabaram decorrendo dessas guerras de libertação contra as potências coloniais, foram contabilizados tudo como se fosse morte do comunismo. Países que herdaram fome, miséria, subdesenvolvimento, adotaram muitas vezes até algumas políticas equivocadas, mas para tentar superar essa realidade, tudo foi contabilizado como tudo mortos do comunismo. Se esse é o método, vamos aplicá-lo também ao capitalismo? Porque se a gente colocar quantos milhões a gente poderia colocar na conta do capitalismo no processo colonial? E a escravidão? E as fomes produzidas na periferia do capitalismo? As ditaduras que são apoiadas em nome do anticomunismo? As mortes evitáveis provocadas pela pobreza extrema em países periféricos capitalistas? Enquanto o capitalismo é absolvido de todos os fracassos, o socialismo é responsabilizado por absolutamente tudo. E tem uma curiosidade que ninguém conta. Quase 70% dos tais 100 milhões de mortos do comunismo supostamente viria da China. E a pergunta é: que China? Porque a China, que existia antes da Revolução Socialista, lá de 1949, foi uma China completamente devastada por um século de guerras, de invasões estrangeiras, por expoliação colonial e extrema pobreza. Na China, isso é lembrado como o século das humilhações, que começa lá com a Primeira Guerra do Ópio e só vai terminar com a Revolução de 1949, liderada por Mao Tse-tung. A expectativa de vida, assim que Mao chega ao poder, era de 35 anos de idade. Houve tragédias durante o chamado Grande Salto para Frente? Sim, houve. Isso é um fato histórico. Mas a obsessão do autor era tão grande que o grande salto adiante na China, que envolveu para ele inclusão de déficits de natalidade, para inflar os números, valia completamente tudo. Até crianças que não nasceram eram contabilizadas como mortos do comunismo. Imagine só se a gente usar a taxa de natalidade que caiu em crises econômicas para contar como assassinatos do capitalismo. Mas também é um fato histórico que ao longo de décadas seguintes, ainda sob o governo de Mao, a expectativa de vida praticamente dobrou de 35 para 65 anos de idade, numa trajetória contínua de melhoria nas condições de vida da população chinesa. É curioso como a direita só acredita naquilo que ela quer. O contexto histórico só vale quando é para o capitalismo. Quando é para o socialismo, desaparece o colonialismo, desaparece as invasões, desaparece as guerras, os bloqueios econômicos, o subdesenvolvimento herdado, tudo simplesmente vira culpa da ideologia, culpa do socialismo. História séria não funciona assim. E tem mais. A malícia do Courtois
em tentar equiparar o comunismo ao nazismo como se fossem exatamente a mesma coisa, esbarra num absurdo. Enquanto o nazismo nasceu defendendo explicitamente a supremacia racial, a conquista territorial, a escravização, o extermínio de povos inteiros e praticou um genocídio contra os eslavos e contra os judeus de forma intencional, as revoluções socialistas ocorreram em sociedades profundamente marcadas pelo subdesenvolvimento, pela guerra e pelo colonialismo, buscando libertar esses povos oprimidos. O nazismo queria matar, o socialismo queria libertar. Comparar processos históricos completamente diferentes apenas para produzir um placar político não é fazer história, é fazer propaganda. No final das contas, o problema não é contar os mortos. O problema é contar apenas os mortos que interessam ou criar mortos que interessam ao seu discurso. Até porque, se for contar os mortos do capitalismo, a correlação se torna uma vergonha para a própria direita. Aliás, fica inclusive uma indicação bibliográfica: O Livro Negro do Capitalismo, que talvez eles nem saibam que existe, mas aí fica para um próximo vídeo para a gente comentar. A verdade é que, quando os próprios autores do tal Livro Negro do Comunismo contestaram este livro, e principalmente a forma como ele foi apresentado, talvez esteja na hora de parar de repetir slogan e começar a estudar de verdade a história. Valeu, gente! Dá um like aí, né? Um forte abraço e ajude aí a compartilhar esse vídeo.